noite, amigos. Recebemos com muito prazer. Ele é jovem, mas já é um dos grandes nomes da política pernambucana, o deputado Clodoaldo Magalhães. Clodoaldo, como é que a política entrou na sua vida? Você é médico, né? Médico, endocrinologista. É por isso que tem esse corpo de toureiro, né? Aos 46 anos não dá mais para ficar não, em corpo tá de toureiro, não. 46 com um cara de 18. Sim, como é que a política entrou na sua vida? Eu venho de uma família política, pai foi deputado, tio deputado, foram prefeitos, desde o avô, enfim. E aí isso termina permeando a ambiência lá da época de infância, você vai se contaminando. Como médico, você também tem muita proximidade, porque você vai ali se contaminando como político, não como médico, né? Como médico não pode se contaminar, não. Tem que descontaminar as pessoas, né? É verdade. Você vai sendo influenciado pelo ambiente e você, como médico também, você está ali muito próximo das pessoas. Eu acho que esses fatores foram fundamentais para que a política fosse entrando na minha vida. O seu presidente Heriberto Monteiro, com certeza, Medeiros não é seu cliente, porque ele está gordinho, né? Não, nunca. Mas até já tivemos a oportunidade de dosar, ajustar o Ozempic para ele. Mas eu estou fora do consultório porque, ao longo do tempo, são já mais de 20 anos que eu estou dedicado à política, porque fui secretário de saúde no município siriaense, secretário de governo no município de Joaquim Nabuco, depois administrava um hospital Santa Rosa, em Palmares. E aí a gente foi com mais 4 mandatos de estadual. Nesse tempo todo a gente ficou com dificuldade de conciliar horário de consultório com a vida política, que tem muito da sociabilidade que você vai fazendo para estar junto às pessoas, né? O deputado, há poucos anos a sua região sofreu muito com as chuvas, como está vendo agora na Bahia, em Minas, em outros, Tocantins e outros estados. Depois daquela enchente lá que atingiu muitas áreas lá do litoral norte, melhorou? Olha, a gente teve ali um planejamento para a construção de 5 barragens para conter a bacia do Rio Una, né, os afluentes que contaminavam ali, que banhavam e que inundavam a cidade de Palmares, Água Preta, Catende, Belém de Maria, Barreiros, enfim. E aí a gente teve a término de uma, a maior, a de Serra Azul, que já contém, em algumas enchentes menores, boa parte da água necessária para não prejudicar as populações, a jusante. E a gente tem ainda em andamento as outras 4, que por imbróglio aí, governo federal e governo estadual, não houve ainda essa execução. Parte do que foi construído dessas outras 4 barragens também foi perdido em outras enchentes, então está se repactuando para se licitar novamente essas obras. E o senhor briga por elas na Assembleia? A gente está trabalhando, acompanhando isso junto a Fernanda Batista, pelo menos a de Panelas e Gatos, que são 2 menores. Há uma previsão disso estar indo para o mercado, para a licitação realmente já ainda esse ano. Ô, deputado, o senhor ocupa um dos cargos mais importantes da Assembleia Legislativa, que é a primeira secretaria, né? Satisfeito com o resultado? Olha, foi um desafio muito grande, porque foi uma época, a gente teve 2 anos de pandemia durante a minha gestão, né? Eu estou no 3º ano de gestão, e ainda assim estamos aí num momento delicado de saúde pública, mas já voltamos às atividades presenciais. E com a pandemia houve muita dificuldade fiscal, no sentido até de 12º para repasse. Foi preciso botar o pé no freio com tudo que é contrato de custeio. Enfim, foi um exercício de malabarismo para conter as coisas, preservar salários, preservar os empregos, enfim, e manter também algum planejamento para começar a retomada de obras e etc., dos investimentos mais vultosos e importantes, que são aqueles que a gente precisa no dia a dia da atividade presencial. E aí a gente fez isso para que agora em 2022 a gente tivesse a oportunidade de começar a investir. Tudo que você ia licitar no período de pandemia era algo que fugia ao bom senso, né? Se você fosse licitar café, açúcar, enfim, era delicado,
porque a gente estava num período de salvaguardar vidas e não existia clima para você fazer isso. Então, a gente terminou um ano aí com um bom superávit, como todos os poderes. Foi muito difícil para a execução dos orçamentos em todos os poderes. O deputado, o antigo, o Palácio Joaquim Nabuco, que foi a sede da Assembleia por muitos anos, está cheio de tapume. O que é que vai acontecer ali? Aquilo ali está sendo iniciada uma reforma estrutural, já foi feito um emergencial e a gente agora está fazendo realmente um restauro, né, para ter ali instalado o Museu Palácio Joaquim Nabuco, para a população ter acesso, com paisagismo externo, café, um equipamento de turismo também cultural, porque aquilo é um museu da história parlamentar, mais de 60 milhões de documentos digitalizados, né, de documentos de época, de toda a nossa luta e embate político. Pernambuco é vanguardista em todas as lutas aí. Agora é uma obra delicada, né, deputado? É uma obra que deve demorar um pouco mais e não dá para se ter uma estimativa. Porque teve uma época que o teto estava cheio de cupim. Exato. Não foi? Aí, por isso, fez um emergencial, se fez um emergencial. Quando a gente desocupou aquele Museu Palácio para começar as atividades no plenário novo, então a desocupação leva a isso, né? Você fica com uma subutilização e a gente partiu para o emergencial e agora está fazendo um restauro. Se encontrar alguma coisa de importância arqueológica, aí aquilo para, mas a previsão seria 18 a 24 meses. Uma das ações dessa atual administração sua e do presidente Heriberto foi a TV da Assembleia. Como é que vai a TV? TV Alep está todo vapor e também vai se regionalizar com os transmissores que estão sendo também entregues agora para que a gente possa ter aí todas as regiões do estado cobertas com o sinal da TV Alep. A TV Alep também ajuda a Secretaria de Educação, né? Passando aula. Ajuda a Secretaria de Educação Municipal nesse período de pandemia que a gente tinha dificuldade, as aulas virtuais foram utilizadas, a OAB também. Enfim, a gente tem tido parcerias importantes, Tribunal de Justiça. Então, isso tudo faz com que a gente construa a cidadania, né? Para que a população conheça dos seus direitos, a gente possa estar aproximando também a população para entender o que os deputados estão construindo de leis importantes, para poder a população saber dos seus direitos, porque não adianta a lei estar no papel morto, sem a população saber exatamente o que é que ela tem de direito. Deputado, um assunto delicado e absolutamente atual, Carnaval. Qual é a sua opinião sobre o Carnaval? Olha, nós temos aí uma junção de viroses, né, que são a influenza, né, e o coronavírus. Então, elas duas juntas aí estão realmente não mais com tanta gravidade, porque a gente, pela força do SUS e da consciência do povo brasileiro e pernambucano, a gente já está com um nível de vacinação bem avançado. Mas, mesmo assim, essas viroses estão pegando com força a população novamente. E isso faz com que a gente tenha aí um momento alarmante, né, de infecções de viroses. A furona até está se apelidando, que é uma mistura até dos dois vírus, né? Então, isso é delicado para o nosso sistema de saúde, né? Porque fica superlotado, a gente não está tendo superlotação de UTI ainda, mas essas medidas restritivas são exatamente para evitar que, com mais contaminação, você tenha também casos graves superlotando, que são os não vacinados. É por isso que é tão importante a gente focar na vacinação. Quem tomou a primeira dose, ir para a segunda. Quem tomou a segunda, também focar para ficar atento ao seu calendário vacinal da Secretaria de Saúde, onde você está domiciliado, para você fazer a última dose. É muito importante isso. A despeito do que a União vem propagando aí na pessoa do presidente, inclusive criando situações esdrúxulas, alarmantes, de que a gente tem aí corrupção para aprovar a vacina para crianças dentro da Anvisa. Isso é um absurdo. Isso é mais um movimento de descredenciar a vacina, né?
anunciando a pessoa do presidente de que a filha não vai tomar vacina. Quer dizer, isso é uma desinformação absurda, né? A gente já eliminou poliomielite, o Brasil é campeão em percentual de vacinação, né, com esse sistema universal SUS público aí. E eliminamos tantas doenças importantes. E o viroses. presidente com a ajuda do seu colega, o ministro, né? Que é médico. Um ministro que vem também alimentando esse tipo de desinformação. Nós, inclusive, no nosso mandato, entramos com ação na Justiça Federal, que deu também aí um momento de defesa, já está todo instruído um processo, que foi exatamente no financiamento que eles fizeram, a União fez, de blogueiros, usando dinheiro público para blogueiros propagarem aquele tratamento precoce, absurdo, de cloroquina, de vários tipos de drogas que não tinham comprovação científica nenhuma, propagando desinformação, e a gente teve ali sucesso em relação a isso, porque conteve, né? A partir dali, o dinheiro público não foi mais gasto com desinformação. O que gastam hoje é saliva para poder desinformar o povo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Clodoaldo Magalhães. Deputado Clodoaldo Magalhães, a pergunta que todo mundo quer saber: o seu nome estará na urna eleitoral em outubro como candidato a deputado estadual ou deputado federal? Olha, eu estou encerrando um ciclo de 16 anos na Assembleia. 16 anos? Para mim e para o meu... É negócio da Assembleia receber menino que dá isso. E para mim, para o meu eleitor, esse ciclo se encerrou. E é mais do que natural, João. Você encontra o seu eleitor depois de 16 anos na Assembleia como deputado estadual, ele cobra. Ué, por que você não vai para a federal? Você sempre teve votações suficientes como estadual, que é muito mais disputado para se eleger federal. Então, se essas votações, se o povo vem lhe reelegendo, você não tem como... seguir novos rumos para encontrar mais meios. Você tem uma concentração gigantesca de recursos na União. Nossa federação é deformada porque é muito dinheiro na União e pouco dinheiro para os estados e municípios. Então, o instrumento para um deputado federal ajudar as comunidades que ele representa e atua como parlamentar são muito maiores, né? Alguém e muitas pessoas chegaram para mim já para poder tentar me demover da ideia de ser candidato a deputado federal, dizendo que a estrutura é menor, são muito menos cargos e que a gente tem, enfim, muito mais dificuldade porque começa do zero, tem que se relacionar com a imprensa nacional e local, tem que estar indo e voltando de Brasília para Pernambuco, fica distante da família, etc. Todas as condições... para poder, todas as orientações que podiam ser dadas para mim, de que não é animador você começar, é muito mais desafiador, me foram dadas. Mas eu acho que a gente, depois que chega numa certa idade, né, e quando a gente trabalha e foca no resultado, que é ajudar as pessoas, a gente bota o joelhinho no chão para orar e pedir a Deus iluminação, a gente não fica pensando só na nossa comodidade. Tá, tudo bem, ficar na Assembleia seria mais cômodo, teria muito mais facilidade, como aqui eu acabei de falar, né? Muitos já me disseram, você é primeiro secretário, o caminho natural seria até ser presidente na próxima legislatura. Já ouvi muito isso, fique para ser presidente da Assembleia, porque você vai para a federal, né? Porque está aí tirando voto de outras pessoas importantes. E eu... realmente não estou pensando na minha vaidade pessoal, em que ser humano sempre tem que trabalhar, né? Ou em comodidade. Eu estou pensando num desafio realmente de poder representar Pernambuco, representar o Nordeste num momento novo da história desse país, onde a gente vai mudar as páginas da política do Brasil, a gente vai começar um novo ciclo de prosperidade, de esperança, de desenvolvimento, eu não tenho dúvida disso. A gente chegou no fundo do poço, né, de desemprego, de carestia.
aumento de preço de alimento para a população pobre, Doença. aumento de doença, aumento do gás de cozinha, aumento da energia elétrica, aumento de tudo, né? Essa pandemia. Então, a gente chegou no fundo do poço, a roda só pode rodar agora para cima. O que tinha de cortar de direitos do povo já foi cortado. Então, eu vou chegar lá, se o povo de Pernambuco quiser, se Deus, em primeiro lugar, que eu acredito muito nos planos dele, não acho que isso é plano meu, num momento muito bom para a economia do Brasil, para a parte política, para os direitos sociais serem reconstruídos. E o Nordeste precisa de uma atenção especial. Precisa de pessoas que estejam capacitadas para governar junto com o novo governo democrático. Porque a gente viu aí momentos onde o Congresso Nacional, os deputados caçaram a presidente da República, dizendo que era pelo cachorro que estava em casa, pela mãe, sem alegar nenhum embasamento. Pelo torturador. Pois é. Então, o Congresso precisa ter pessoas que tenham experiência, história, qualificação. É isso tudo que eu estou falando aqui. Eu acho que me habilita demais para estar lá e estar como deputado federal. Então, agora, ô deputado, por que é que todo mundo pode ser candidato a deputado e Clodoaldo Magalhães não pode? olha, Quer lhe expulsar do partido, você está namorando com o PT, tem muita história, né? eu tenho uma militância histórica desde que eu comecei a minha atuação já de mandato eletivo, né, eleito deputado estadual lá em 2006. Eu comecei numa militância, numa defesa dos interesses deste projeto que está implantado em Pernambuco. São 16 anos que eu venho religiosamente aprovando as medidas que levaram a educação de Pernambuco hoje a ter esse patamar, que melhoraram a segurança pública, né, que investe em saúde, como a gente teve um estado que venceu a pandemia aí, deixando em segundo lugar em termos de baixa mortalidade no Brasil. Então, desde lá, na relação que foi construída com Eduardo Campos, através de Ana Raj, nas dobradinhas que eu fazia, nós fomos migrando nossas bases políticas para a militância do PSB. Então, é muito natural que, se você está 16 anos nessas cidades e você sai de estadual e anuncia que pretende construir uma candidatura de federal, né, que essas lideranças, pela relação de proximidade que a gente constrói, queiram optar por ficar com você, né? Mesmo que já tenha o seu federal, como alguns casos desse tipo, mas elas dizem, não, a gente vai estar com você porque você está há muito mais tempo aqui, você está próximo, você tem atuação, enfim. Então, eu acho que não só é legítimo pela elegibilidade, pelas condições, pela militância, pela trajetória, por tudo que a gente construiu ao longo desse tempo, como é natural. Eu acho que é estranho, né? A maneira como você colocou, que alguns podem chegar no partido, disputar a eleição. Outros possam fazer também essa migração que eu estou fazendo e sem grandes turbulências. E a nossa candidatura, talvez por ser muito fiel ao partido e essas bases serem todas do PSB e muitas dessas bases já terem deputados do partido, é que causa esse deslocamento aí em algumas cidades. Vai fazer dobradinha com quem? Olha, aí está todo mundo, os estaduais, tudo de olho também. A gente respeitando a decisão das lideranças, dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, suplentes, presidentes de associações, movimentos sociais. Às vezes eles estão comprometidos com o seu federal e não puderam me acompanhar. Então eles dizem, a gente não vota no senhor do estadual, indique um estadual que nós votamos e esse estadual lhe dá um voto para federal, lhe apoia para federal na cidade dele. E essas composições foram feitas já, é por isso que é um movimento irreversível da minha parte. Eu já, vamos dizer, entreguei essas bases de estadual para vários estaduais da minha relação pessoal, né? Deputada Simone Santana, deputado Joaquim Lira, candidatos a deputados novos do PSB, como Franz Hacker, Danilo Godoy, enfim, são inúmeros parceiros que a gente já
introduziu nessas comunidades, né? Levamos esses colegas deputados estaduais para nos ajudar nessa atuação política, né? E que, por enquanto, nós continuamos firmes na luta na Assembleia e estamos botando outros estaduais para redobrar o apoio a essas comunidades, enquanto a gente constrói para que a partir de fevereiro de 23 estejamos na Câmara Federal. Então não tem como reverter, não tem como voltar mais. A gente está andando com esse povo. Em resumo, o senhor será candidato a deputado federal pelo PSB ou por outro partido? Candidato né? Veja, o PSB, nós estamos esperando um posicionamento em relação a isso. Né? Esperando sentado ou agindo? Não, a gente não para. A gente continua andando. Só senta aqui, né? Só senta aqui. Quem me acompanha aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, sempre vê que a gente não para. Então, a gente espera uma decisão do PSB, já que o PSB foi provocado por alguns deputados federais que estavam incomodados com esse movimento, e a gente espera isso para poder decidir com o nosso eleitor, com as nossas bases, qual será o nosso caminho. Mas eu soube que o senhor está levando muita cantada de outros partidos, é verdade? Tem havido muitos chamamentos, mas como... E com seus votos ainda vai levar um bocado junto. Vamos esperar que seja profecia, que o senhor esteja profetizando. Mas a realidade é que em outubro, Clodoaldo Magalhães é candidato a deputado federal. Isso aí é líquido e certo. Agora o nosso destino partidário, espero que seja no PSB. Caso não seja, eu preciso de uma decisão do partido rápida, porque a gente tem aí pouco tempo até abril, que é o período onde a gente precisa estar definido em relação a partido. Agora, até lá, deputado, até o final do ano, o senhor continua trabalhando intensamente pelas suas bases na Assembleia Legislativa? Com certeza, continuamos lutando pela execução orçamentária, pela execução das nossas emendas parlamentares, articulando com as secretarias municipais, secretarias estaduais, tentando conveniar, indo buscar a solução para os problemas de saúde, de educação, tentando gerar emprego nas nossas cidades. É um grande problema a empregabilidade, o desemprego hoje é muito alto, né, ainda em Pernambuco, principalmente na classe da juventude. Então, essas têm sido as nossas bandeiras, né, tanto como estadual, como pretendo que seja lá na Câmara dos Deputados. Saúde, sou médico, fui secretário de saúde, fui presidente da Comissão de Saúde, tenho essa atuação. É a infraestrutura que gere atração de investimento para emprego e segurança pública, porque eu acho que é uma consequência disso tudo. A educação a gente tem que focar sempre, mas é um movimento mais prolongado e investimento precisa ser continuado. Nós queremos agradecer ao deputado Clodoaldo Magalhães, você a vir aí, porque, como eu disse, é uma das grandes figuras da política pernambucana, aos 44 anos, com um cara de 18. 46. 46, você está ficando velho já. Daqui a pouco estão nos chamando de coroa. Maduro, Maduro. Nós queremos agradecer ao deputado Clodoaldo Magalhães e dar os parabéns pelo belo trabalho que ele faz na Assembleia Legislativa. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.